Oi, meus irmãos, nós vamos iniciar nossa aula e a aula de hoje é sobre vocação eficaz. É uma aula muito interessante, uma doutrina extremamente importante de conhecer e eu quero chamá-lo para se aprofundar um pouquinho mais na doutrina da vocação eficaz. Tá bom? Seguindo aqui o nosso slide, nós vamos falar já sobre a ordem da salvação, mas antes eu quero ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amém? Nós temos nesse texto claramente a doutrina da vocação eficaz, o chamado de Deus para a nossa vida, o fato de que Deus nos chamou e Deus nos resgatou. Nós ouvimos a voz do Senhor, nós somos chamados, e esse chamado, como a própria doutrina ensina, é um chamado eficaz, é um chamado eficiente. Quando Deus nos chama, nós nos entregamos a Ele. E aqui a gente entra na parte dos nossos estudos que falam sobre a ordem da salvação, que pode ser chamada de Ordo Salutis, que é a ideia de ordem da salvação. E aí, dentro desse conceito de ordem da salvação, a gente começa a falar sobre vários conceitos, sobre várias doutrinas importantes. Nós vamos falar sobre aquilo que está em torno da salvação, de maneira mais direta. A gente vai falar da vocação eficaz, regeneração, justificação, santificação, arrependimento, fé. Então a gente vai falar de doutrinas que estão em torno ali do conceito de salvação, da salvação que nós recebemos do Senhor. E apesar de ser a ideia de ordem da salvação, essa ordem não é cronológica, essa ordem é lógica. Eu vou explicar. A ordem cronológica é aquela ordem em que primeiro acontece isso, depois aquilo e depois aquilo, numa ordem sequencial. A ordem da salvação, ela não é cronológica, ela é lógica. Porque a gente não sabe exatamente quem vem primeiro, quem vem depois, se acontece simultaneamente. Não dá para estabelecer uma ordem sequencial. O que a gente sabe é que existem elementos que estão em torno ali, que compõem o processo de salvação na nossa vida. Então a gente vai falar sobre esse processo de salvação, iniciando razoavelmente pelo conceito de vocação eficaz e regeneração, que caminham ali juntos, que apesar de não ser uma ordem cronológica, a gente pode dizer que a vocação eficaz e a regeneração, eles são as primeiras coisas que acontecem. Porque logo depois você tem os outros elementos que são frutos do fato de que o Senhor nos chamou e nos regenerou. Então a gente vai falar dessas duas doutrinas hoje, que caminham juntas. A base central da nossa aula é a vocação eficaz, mas nós vamos falar sobre a regeneração. Está ali, a questão da regeneração, que é o fato de que Deus nos chama e nos traz renovação. Ele nos traz uma nova vida, nos dá uma nova vida espiritual. Então Deus nos chama e quando Ele nos chama, Ele nos traz renovação, Ele nos restaura, Ele regenera a nossa vida, Ele nos dá uma nova vida espiritual. Então a gente vai falar de vocação eficaz, que é o fato de que Deus Pai fala conosco de maneira poderosa, Deus nos chama, e ao nos chamar, Ele nos regenera. Então essas duas coisas nós vamos falar hoje juntas, Elas caminham juntas. Então nós precisamos falar sobre, quando a gente vai começar o princípio de ordem da salvação, Ordo Salutis, a gente precisa trabalhar o conceito de vocação eficaz e regeneração inicialmente. Então, para deixar bem esclarecido, a vocação eficaz é Deus Pai nos falando poderosamente. E a regeneração é Deus Pai e Deus Espírito Santo operando poderosamente em nós para nos dar vida. Então, elas caminham juntas, como eu falei. Deus nos chama e Deus nos regenera. Aí tem esse textozinho que eu quero ler para vocês, que diz assim:
ao chamado que Deus direcionou, aos eleitos na pessoa de Cristo, dá-se o nome de vocação eficaz. Esse chamado à salvação é expressão da livre graça de Deus, a qual o homem é habilitado pelo Espírito Santo a responder por meio da fé em Cristo Jesus. Aqui a gente tem bastante coisa, né? Você tem o fato de que a vocação eficaz é um chamado à salvação e é expressão da livre graça de Deus. Então, Deus é quem derrama a sua graça a quem quer, como quer, quando quer. Então, é uma expressão da livre graça de Deus, a qual o homem é habilitado, através do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, a responder por meio da fé em Cristo Jesus. A dizer, eu creio em Jesus. Eu acredito no Senhor. A dizer, eu creio no Salvador. Então, a gente é habilitado a isso através do Santo Espírito do Senhor. E aí a gente vai responder algumas perguntinhas aqui, simples. E a primeira delas é como se dá a vocação eficaz. A vocação eficaz é o chamado que Deus faz ao pecador do estado de morte e pecado em que está por natureza para a salvação. Então, esse é o que é a vocação eficaz. E agora, como se dá a vocação eficaz? Pelo chamado divino mediante a palavra. Então, a vocação eficaz, apesar de eu não ter colocado aí, é importante que você tenha o conceito de vocação eficaz, que é o chamado que Deus faz ao pecador do estado de morte e pecado em que está por natureza para a salvação. Então, é o chamado de Deus que nos tira da morte espiritual e nos traz para a salvação. E esse chamado espiritual, esse chamado de Deus, essa renovação espiritual, ela se dá mediante a palavra do Senhor. Então ela acontece mediante a palavra. A gente ouve a voz do Senhor por meio da sua palavra. Então como que se dá a vocação eficaz? Por meio da palavra, por meio da pregação da palavra. E ela é assimilada em virtude da iluminação dada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos ilumina a entender, a compreender o chamado do Senhor, a compreender a palavra do Senhor. É importante enfatizar que nós somos iluminados e não inspirados. Inspiração é algo que só os autores bíblicos tiveram. Nós somos iluminados para compreender a palavra do Senhor. Se dá na pessoa de Jesus Cristo, através da sua obra, obviamente, da obra de Jesus na cruz do Calvário, e é um ato da livre e especial graça de Deus, como nós falamos, né? É da livre graça. Deus concede a quem quer, como quer, quando quer, do jeito que Ele quer. Então, é dessa maneira que a gente compreende a vocação eficaz. Aí tem uma pergunta interessante que é qual é a situação do homem no processo de vocação eficaz? O homem é completamente passivo. A gente tem inúmeros textos bíblicos, irmãos, que eu poderia citar aqui, mas são muitos, então fica aí para um próximo vídeo, um outro momento, ou para você fazer sua própria pesquisa, aí se aprofundar um pouco mais. Mas tem muitos textos que eu poderia citar que comprovam isso que eu estou dizendo aos irmãos. Mas qual é a situação do homem no processo da vocação eficaz? Passivo. Existem elementos da ordem da salvação em que a gente participa de maneira muito ativa, né? Nós participamos de maneira muito ativa do processo de santificação, por exemplo. Nós precisamos buscar a santificação. Mas no que se refere ao chamado de Deus, à regeneração, a gente não faz nada. A gente é alvo dessa graça. Nós somos completamente passivos. É uma atuação, é uma vivificação do Santo Espírito na nossa vida que nos habilita a responder com fé. Então, a situação do homem na vocação eficaz é uma situação de passividade. E ao corresponder a ela pela fé, apropria-se da graça de Deus. Então a gente se apropria da graça do Senhor ao responder. Mas a gente só responde porque Deus mesmo nos salvou, porque Deus atuou em nós. Nós estávamos mortos e o morto não tem vontade. O morto não consegue agir se antes não for lhe dada a vida. Então nós recebemos a vida e aí sim nós conseguimos responder. Então nós respondemos como fruto da vida que ganhamos do próprio Deus, em Cristo Jesus.
através da obra do Espírito Santo. Tá bom? Aí nós temos a outra pergunta. Qual a situação das crianças e dos excepcionais diante da vocação eficaz? Das crianças, em especial, os bebês que morrem. Existem bebês que a gente sabe que tem bebês que morrem antes de nascer, por exemplo. A gente sabe da questão dos excepcionais, as pessoas que têm certas dificuldades, algumas limitações. Como fica, né, essa questão? A resposta é que são regenerados e por Cristo salvos por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Então Deus salva quem Ele quiser. Deus salva quando e como Ele quiser. O fato é que a gente sabe que existe uma maneira ordinária de Deus salvar, que é por meio da pregação da palavra. Então nós precisamos ouvir, escutar e entender a palavra para conseguir responder, porque é por meio da palavra que o Senhor nos salva. Mas em casos excepcionais, o Senhor salva de maneira excepcional, até porque Deus é Deus e Ele pode salvar quem Ele quer, quando quiser e como Ele quiser. Tá? E a outra perguntinha, qual a relação dos não eleitos em relação à vocação eficaz? Jamais chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Os não eleitos não serão salvos, porque não foram eleitos. Eles nunca responderão ou nunca receberão esse chamado eficaz do Senhor. Tá? Então, essas são perguntas importantes que nós precisamos guardar e nos ajuda a compreender melhor a vocação eficaz. A regeneração, para frisar aqui, é totalmente obra de Deus. Tá? Totalmente. Deus nos regenera. Nós só respondemos porque Deus nos regenerou. Lembre-se disso. Então, nós temos aí alguns textos que eu coloquei, fica para você ler. Eu quero enfatizar o de 2 Timóteo que nós já lemos, que fala que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não foi por nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, foi Deus quem quis assim, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha aí, é um texto muito completo, né? É um texto que nos mostra claramente a nossa passividade em relação à vocação eficaz, à regeneração. E aí, eu acho que a gente pode ler também João capítulo 1, apenas para enfatizar, João capítulo 1, versículo 13, que é conhecidíssimo, né? Que diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, no versículo anterior, ele fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha aí. Então, só para enfatizar o fato de que a regeneração é totalmente obra de Deus. Exatamente o que acontece na regeneração é mistério para nós. Nós sabemos que estávamos mortos, e aí você pode ler Efésios capítulo 2, versículo 1, que fala exatamente disso, e nós somos vivificados por Deus, ganhamos uma nova vida, mas exatamente como isso acontece, nós não sabemos, é um mistério, sabemos que Deus nos dá vida. Agora, como esse processo acontece, como Deus nos regenera, a gente sabe que é por meio da palavra, por meio da pregação da palavra, os excepcionais são salvos de maneira excepcional, quando Deus quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, mas detalhes de como isso se procede a gente não sabe. A regeneração precede a fé salvadora. Isso aqui é bem curioso, porque a fé, a gente precisa da fé, a gente precisa crer para ser salvo, né? A gente precisa responder com fé. E é a regeneração que nos dá capacidade espiritual de responder a Deus com fé. Como eu tenho dito até aqui, Deus nos regenerou, Deus nos deu vida e por isso a gente consegue responder com fé. Então a fé, ela vem depois da regeneração, né? Mas cremos que elas estão tão próximas que parecem acontecer ao mesmo tempo. Deus nos chama, nos regenera e nós respondemos com fé. Então está tão próximo ali, acontece tão próximas, a gente acaba vendo a resposta com fé
tão próxima do processo de regeneração que parece ser a mesma coisa, parece acontecer ao mesmo tempo. Mas o fato é que Deus nos chama, nos regenera e nós respondemos com fé. E aí, para fortalecer esse conceito, nós vamos ler João 6, 44. Evangelho de João, capítulo 6, 44, que diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ninguém pode ir a Deus, ninguém pode responder a Deus se o próprio Pai não o der. Então vamos lá, Atos 16, 14. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Quem abriu o coração para que ela entendesse? O Senhor. Então, primeiro, o Senhor abriu o coração e aí ela compreendeu a palavra. Então, você tem aí a atuação, a fé daquela mulher, que vem como uma resposta da salvação que Deus dá, mas ela vem depois da regeneração, do fato de Deus nos dar vida. A regeneração nos capacita a crer. Então não vemos a regeneração propriamente, mas somente os resultados dela em nossa vida. Então o que a gente vê? A gente não consegue ver a regeneração. A gente normalmente não sabe nem exatamente quando aconteceu. O fato é que Deus nos regenera e o que a gente vê é a fé em Cristo para a salvação como primeiro resultado. Então o que nós vemos? Nós vemos o primeiro resultado, que é a fé. A resposta da pessoa é o primeiro resultado. A resposta daquele que é salvo é o primeiro resultado. Então, o que nós vemos? Por que a gente fala da fé e às vezes acaba tendo uma compreensão equivocada, achando que a fé vem antes da regeneração? Porque o que a gente vê, de fato, é essa resposta com fé. Né? Então, mas o fato é, a Bíblia nos mostra que Deus nos regenera e nos capacita a crer e a responder com fé. A regeneração genuína deve, aí a gente vai para a última parte aqui, que a regeneração genuína deve trazer resultados na vida. A regeneração genuína deve trazer resultados na vida. Então, depois de compreender tudo isso, depois de compreender que a regeneração nos capacita a crer, que a fé vem depois da regeneração, que elas estão ali trabalhando juntos, vocação eficaz e regeneração, por isso que a gente está falando dos dois juntos, e que a gente sabe que esse é o primeiro passo, são os primeiros passos para a salvação feita por Deus, que nós somos passivos na regeneração e nós respondemos com fé ao fato de Deus nos ter salvado. Essa regeneração precisa produzir resultados, precisa produzir frutos na nossa vida. Então, quais são esses frutos? Eu quero citar ao menos 3 deles aqui. 1 João 3,9 vai falar que nós não podemos viver na prática do pecado. Né? Então, aquele que é regenerado, ele não vive pecando. Então, aquele que é regenerado, que é salvo pelo Senhor, ele precisa mostrar os frutos do seu arrependimento, ele precisa mostrar os frutos da regeneração, ele precisa ter uma vida diferente. Então, no que se refere ao pecado, a gente não vive mais na prática do pecado, nós abominamos o pecado, nós nos afastamos do pecado, isso é fruto da nossa regeneração. Em 1 João capítulo 5, versículo 3 e 4, vai falar da vitória sobre o mundo. Ali teve um errinho de português, é sobre, tá? A vitória sobre o mundo. Nós somos capacitados a vencer as pressões e as tentações do mundo. Nós somos capacitados a vencer as pressões e as tentações do mundo. A vitória sobre o mundo. Nós agora somos vitoriosos, nós conseguimos vencer o mundo, tá? Então, o fato é que um dos resultados da regeneração, dos frutos da regeneração, é a vitória sobre o mundo, é conseguir resistir à tentação, resistir àquilo que é oferecido pelo mundo afora. E o último que eu quero citar é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Nós temos o fruto do Espírito, né? Que aí o fruto do Espírito é cheio de
de detalhes ali, é composto por vários elementos. Então nós temos o fruto, que é um só, e nós precisamos ter esse fruto como resultado da nossa salvação e da regeneração que nós recebemos em Jesus. Tá? Então nós temos esses frutos aí que são importantes na vida cristã, são importantes como demonstração de que fomos realmente regenerados. Nós precisamos ter esses frutos. E aí nós temos os nossos exercícios, tá? Que aí você vai responder essas perguntinhas. Como pode ser definida em poucas palavras a vocação eficaz? Responde aí. Qual o papel de Deus, da palavra, do Espírito e de Cristo na vocação eficaz? A vocação eficaz depende da vontade do homem? Depende. De que modo a vocação eficaz atinge as crianças? Nós falamos disso. Para que a vocação eficaz é de fato eficaz? Responda, por favor, e os alunos aí podem enviar para mim, tá certo? Deus abençoe, continue a fortalecer a nossa vida e nos ensinar cada vez mais da sua palavra.